Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu pesquiso dois pensadores, um pensador e uma pensadora, na verdade, com muita força, né? Eu dou muita atenção para esses dois. Um no campo da psicologia e o outro, a outra que vai passear entre a filosofia e a psicologia. Na psicologia, eu estou falando do Viktor Frankl, olha aqui, ele aqui, ó. E mais uma vez, eu recomendo para vocês aqui esse busto da Santo Print 3D, eles que me mandaram de presente. Tem o Viktor Frankl e a pensadora, a filósofa e também uma santa da Igreja Católica, a Santa Benedita da Cruz, na verdade como filósofa, ela é conhecida como Edith Stein. Ela foi discípula do Husserl, o fundador da fenomenologia. Ela, como assistente do Husserl, ela emprega, né, todo o seu pensamento, desenvolve muito uma fenomenologia própria dela, da pessoa humana. Tem alguns vídeos meus que eu já postei aqui falando dessa estrutura da pessoa humana. Ela responde o que é o ser humano, e também tem um vídeo falando aqui do meu livro, o meu livro publicado, que é sobre o sofrimento humano, com a partir, né, na verdade, do pensamento da Edith Stein. Então eu faço aqui uma análise e respondo o que é o sofrimento, como que ele surge em nós a partir da filosofia da Edith Stein. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque hoje eu estava atendendo e muitos pacientes que eu atendo, eles sofrem de depressão clínica. É um quadro muito preocupante, principalmente quando as pessoas elas estão em crise, muito forte, porque a depressão ela é essa nuvem escura que realmente parece que cega toda a nossa possibilidade de ver saída das situações. É verdade que a ansiedade também ela causa isso em nós, né, um certo desespero, mas a depressão a gente costuma chamar, né, esse movimento de hipoexcitação, que é o contrário da hiperexcitação. Um dia eu vou vir gravar um vídeo falando especificamente sobre a diferenciação desses dois padrões de comportamento, mas a hiperexcitação é a falta da energia vital, né, como a Edith Stein vai dizer, essa força vital que move a gente, que nos direciona com intencionalidade a algo, a alguém. Na depressão, isso some, é como se realmente tudo ficasse escuro. E essas palavras que eu estou usando, eu estou falando exatamente da autobiografia da Edith Stein. Quando ela conta sobre a vida dela, a gente, essa cadeira aqui, ela tá fazendo um barulho, olha só, é barulho que provavelmente vocês estão escutando. Se eu me mexo para um lado ou para o outro, ela faz barulho, então não liga, certo? Mas esse livro aqui, que é A Vida de uma Família Judia e Outros Escritos Autobiográficos, está publicada pela Paulus. A Edith Stein, ela escreve esses escritos autobiográficos e ela vai contar a história da família dela, ela vai contar a história dela, e tem uma parte que eu utilizo muito na minha pesquisa, no meu livro, que é quando ela narra a situação depressiva que ela se encontrou. Então, sim, a Edith Stein, ela experimenta, né, de uma forma tão profunda e íntima a depressão, e acaba passando batido, porque como ela é uma filósofa, o estudo dela, o pensamento dela é muito analítico, vamos dizer assim, descritivo da fenomenologia. Nós, quando a gente se prende na filosofia para essa coisa mais analítica, a gente acaba deixando muito o lado existencial que existe dentro da fenomenologia e no próprio pensamento da Edith Stein. Outra corrente da fenomenologia se apega muito às teorias místicas e religiosas. Eu tendo sempre a passear entre esses dois mundos. Não fico só no lado analítico, racional da fenomenologia, mas também não fico me apegando somente à mística ou à religiosidade que sim é presente no pensamento dela. Então, olha só esse trecho aqui dela. Ela falava assim, ela estava mergulhada nos estudos sobre a empatia, que foi a tese de doutorado dela. Então ela estava estudando muito, muito, assim, era um período da vida dela que ela só estudava. E ela falava assim: eu vivia pela primeira vez algo que depois experimentaria novamente em cada um de meus trabalhos posteriores. Os livros não me serviam até que eu não tivesse clareado, pela minha própria reflexão,
o problema em questão. Essa luta para atingir a clareza desenrolava-se em mim sob grandes tormentos e não me dava trégua, nem de dia nem de noite. Foi naquela época que desaprendi a bem dormir e precisei esperar vários anos para reencontrar noites tranquilas. Ela está dizendo aqui que por causa dos estudos, por conta de ficar buscando respostas em questões que eram dúbias e abertas para ela já não conseguia dormir, ela já não conseguia ficar em paz, ela precisava de respostas. E aquilo ali atormentava ela de tal forma que era difícil lidar com essa situação. E ela vai aprofundando ainda mais esse período. Vejam que é um período realmente de desgaste. E não é que eu estou dizendo aqui para vocês, aqui, olha, a Edith Stein ela já está apresentando uma depressão. Não, é interessante isso, que ela vai trilhando um caminho de um estado depressivo. É o primeiro relato que ela faz aqui de cansaço, de falta de energia, de noites mal dormidas. Algumas páginas seguintes, olha o que ela começa a relatar. Não me lembro, aliás, de ter sentido naquela ocasião, ela está falando aqui de um contexto também de elaboração de trabalho, não me lembro, aliás, de ter sentido naquela ocasião nem um pouco de sentimento de felicidade que depois conheci em meu trabalho quando superava a dor de cada primeiro esforço. Não havia ainda atingido aquele grau de clareza em que o espírito retoma o fôlego, fruindo da perspectiva adquirida, a partir da qual ele vê abrirem-se novos caminhos para poder progredir com segurança. Eu tateava sob uma neblina. Tudo que eu escrevia parecia-me estranho. E se alguém tivesse declarado que tudo aquilo não fazia realmente nenhum sentido, eu logo teria acreditado. Olha, então ela está dizendo sobre tudo aquilo que ela produzia, sobre o resultado daquele trabalho que já estava desgastando tanto ela. Olha, está muito difícil. Está muito difícil. Se alguém falar que está ruim, realmente eu vou concordar que está horrível. Se alguém falar que não tem sentido, eu vou concordar que não tem sentido mesmo, porque tá muito ruim. E isso a gente pode parar para perceber como que já é uma visão distorcida da realidade, de si, das suas produções, né, de tudo aquilo que ela já vinha fazendo, mas o cansaço impedia ela, né, de poder analisar e poder, né, realmente ver aquilo que era bom que estava acontecendo. Aqui eu encontrei uma outra citação onde ela fala mais uma vez de desgaste, de perturbação interior, né? Olha, naquela época, apesar de tantas inquietações humanas que me assolavam e me tocavam no mais profundo, reuni todas as forças para adiantar a minha tese, que me pesava muito sobre a alma havia já 2 anos. Ela cita mais uma vez o cansaço, o peso de uma responsabilidade a ser cumprida, de um sentido a ser realizado. E muitas vezes a gente acredita que é porque a gente deseja muito algo, porque a gente quer muito realizar alguma coisa, que isso vai ser tão leve, vai ser tranquilo, mas não é por aí. Certa vez Teresa d'Ávila falou sobre isso, né? Muito custa o que muito vale. Quando a gente fala de custo, de dinheiro, nesse sentido, a gente acaba esquecendo do valor, né? Do que tem valor. E aí, para a gente finalizar já esse vídeo, eu quero falar dessa parte, quando ela de fato declara a questão da depressão, ela diz que se sente muito perturbada, que ela foi acometida pelo mal do século, e daí ela vai também falar sobre a cura dessa depressão, como que o sol, nas palavras dela, voltasse a brilhar. Prestem bastante atenção. Ela fala em um contexto aqui que ela percebe que ela era muito desapegada da vida. E a partir disso continua. Lembro também de um momento em que, mesmo estando eu bem desperta, e mesmo que fosse em pleno dia, tive a sensação de que o sol se apagou. Foi no verão de 1912, enquanto eu lia Helmut Harringer, romance que se falava muito na época. Ele descrevia com as cores as mais nítidas a vida estudantil e seu deserto de vínculos humanos. Deserto este que inicia as pessoas absurdamente no consumo de álcool e em outros descaminhos morais daí resultantes. Aquilo me encheu de um desgosto tal que não fiquei bem por semanas. Perdera toda a confiança nos seres humanos que eu cruzava a cada dia. Ia e vinha
com a impressão de estar esmagada por um peso enorme e não podia reencontrar minha alegria. É bastante significativo o que me curou da minha depressão. Em cada ano em Breslávia, uma grande festa era celebrada em honra de Beck. Eu apreciava Beck mais do que todos os outros músicos e compositores, e tinha uma entrada para todos os concertos, recitais de órgão, música de câmara e uma grande festa de gala com orquestras e cantos. Não sei mais qual oratório foi tocado naquela noite. Sei apenas que tocaram o hino triunfal de Lutero, uma fortaleza. Eu sempre o cantara junto com as outras estudantes nos momentos de oração de escola primária. A estrofe retumbou desta vez com notas de alegria verdadeiramente combativa. Abre aspas, ela vai fazer a citação desse refrão. O mundo pode estar cheio de diabos e até querer nos devorar. Nós jamais temeremos. Haja o que houver, nós venceremos. E foi então que o mal do século que eu sentia desapareceu de um só golpe. De certo, é possível que o mundo seja mau, mas me dei conta de que se eu mesma e o pequeno grupo de amigos em quem eu podia confiar empregássemos todas as nossas forças, então terminaríamos com todos os diabos. Essa é a grande citação de Edith Stein, que ela vai dizer que o mal do século, a depressão, foi retirada dela. Por meio de um milagre, por meio de, não sei, uma sobrenaturalidade. Você pode acreditar nisso, sim. Muitas pessoas acreditam nesse sentido, né, que ela foi curada da depressão. Mas eu vejo nisso daqui o extraordinário no ordinário. O refrão de uma música. A escuta atenta de algo que estava tocando no meio da praça. E um coração aberto, cheio de esperança, que acredita que as coisas elas podem mudar. Pode ser diferente. Ainda que não pareça ter razão, ainda que não pareça ter sentido, se eu e você empregarmos juntos as nossas forças de esperança, de fé na vida, nós poderemos combater esse mal do século e nós poderemos vencer, como diz ela, todos os diabos. E para finalizar, se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você, se você gostou desse formato, eu lendo, eu fazendo comentários, me conta aqui também, coloca aqui embaixo, é importante para mim entender como que você me escuta, como que você me vê, se é assim que eu devo continuar fazendo, se existem outros formatos que podem funcionar mais. Me fala que eu vou ficar muito feliz. Se você não é inscrito nesse canal, faz a experiência de me seguir aqui durante um tempo, de se inscrever e acompanhar também outros vídeos que eu vou postando. E eu espero muito que a minha vida possa ajudar a sua a encontrar e realizar grandes sentidos.